Olá pessoal, vamos iniciar aqui uma gravação explicando a confecção de um objeto tridimensional aqui pelo Blender, que depois vai se transformar num Paper Toy. Então a gente vai utilizar formas básicas, aproveitando aqui algumas configurações desse software 3D e também utilizando a construção a partir do cubo, né? E de algumas modificações que vamos fazer no objeto. Primeira coisa a gente precisa fazer aqui, inicialmente, é uma mudança de unidade. Então a gente tem dentro daqui da interface do Blender, aqui nesses objetos como se fossem cones, né? A cena, justamente um cone, uma esfera, né? Que ele representa aqui. E dentro desse ícone a gente tem algumas opções. Uma das opções é o Unity, que está aqui, né, o Blender está em inglês, e aqui no Unity a gente tem a medida padrão do Blender, que está em metro. Então a escala padrão que está acontecendo aqui no uso geral do Blender é que ele está na metragem como se fosse 1 metro, né? A unidade de medida aqui. Então, se eu, por exemplo, seleciono aqui o objeto e pego aqui a medida dele, a gente vai ver que nas dimensões a configuração do Blender está me dizendo que o objeto tem 2 metros, né? Então ele está numa dimensão bastante grande para a gente pensar como papel, né? Então, para isso a gente vai modificar algumas configurações. Aqui a gente está vendo que a escala está 1:1 e 2 metros. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a unidade de medida e depois o posicionamento do objeto. Como a gente está vendo aqui, o objeto está centralizado no eixo, né? Então, como se fosse no eixo XYZ, esse cubo está centralizado. Se eu modificar ele de posição, a gente vai ver que vai alterando para o lado tanto positivo quanto negativo, né? Se eu modificar, a gente vê que as unidades aqui da localização ele vai para o negativo ou positivo pelo Blender. No caso também o Blender aparece como unidade de medida, então aqui indicando que está em 1 metro, né? Porque a metragem está como a medida padrão, como a gente está vendo aqui nas dimensões. E aí a gente pode modificar isso, né? Primeiro, ou pode modificar aqui, vindo para centímetros, ou mantendo ainda em metros, a gente modificar aqui como a unidade de escala, né? Então botando 0.01, e à medida que a gente muda para centímetros, ele já se transforma em centímetros. Mas antes a gente precisa modificar aqui, para justamente ele transformou toda a escala agora em centímetros, né? Então agora meu objeto ele tem 2 centímetros, ele está trabalhando aqui como se fosse uma escala, né? E eu também poderia ter, no caso, né, mantendo aqui como metragem e mantendo aqui a unidade 1, por exemplo, eu poderia trabalhar isso, mas reduzindo na escala. Então pegando aqui S e reduzindo todo o objeto até ele aparecer aqui para mim como 1.02. Então transformando aqui, aí no caso, né, transformando todo o objeto em, e quando eu modifico aqui, por exemplo, centímetro, né, aí tem 2 centímetros também, mas eu mantive a minha unidade de medida como 1 metro. Então, só que aí eu teria que ampliar para poder trabalhar. Então, no caso, eu vou trabalhar como mudando aqui a unidade da escala, como a gente fez antes. Então aqui 0.01, 0.02 vai virar, né, como medida, e quando a gente mudar aqui para centímetros, ele aparece a gente aqui em centímetros.
Então, transformando aqui a minha escala inicialmente, o que a gente vai precisar agora é começar a construir as formas. Agora vamos adicionar a imagem que vai servir de base para a utilização aqui no Blender. Então vou adicionar o plano como a imagem aqui como referência, né? Porque adicionei a imagem que está com grid, com esboço, do rascunho, né? Em relação a algum tipo de desenho que a gente faça das vistas. Então, por exemplo, aqui a gente consegue visualizar o rascunho que foi importado e começar depois a construir a partir do objeto. Mas primeiro vamos centralizar também, colocar o objeto, movimentar aqui o cubo, né, para a posição da gente, que a gente possa construir de uma maneira mais com um ponto central do objeto dentro de algum desses parâmetros aqui do x, y, z, né? Então primeiro a gente vai movimentar o objeto, a gente vê que ele está no posicionamento no centro de tudo, né? Aqui na linha, né? Então parte dele está no lado positivo, parte do objeto está no lado negativo. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o cubo e movimentar ele vai para o negativo ou vai para o lado positivo, né? O que a gente vai fazer agora então é movimentar aqui para organizar, no caso da visão frontal, pelo menos o objeto está alinhado no X, no 0, né? Então a gente vai movimentar e posicionar ele de outra maneira. Então, no GZ eu vou movimentar ele vindo para a posição subindo, né, com o objeto. Vamos colocar aqui, no caso, 1 centímetro, porque ele está a 1 centímetro de distância aqui do marco 0, da base, né, onde o objeto está apoiado. Com isso a gente tem que a gente já pode transformar o cubo que está com 2 centímetros para 4 centímetros, que aqui a gente tem uma medida indicada em milímetros, né? A gente está 40, 80, está indicando como milímetros, então significa que a gente tem como dimensão do objeto que a gente vai trabalhar com 4 centímetros. E isso a gente já vai ajudar para a gente a construir o cubo de maneira também que a gente amplie o desenho que fique proporcional ao tamanho final que a gente vai utilizar. Então, nesse momento a gente já está trabalhando com 40, assim, com 4 centímetros, que é a base aqui em milímetros que a gente tem no desenho. Então, reposicionando aqui. Para 2. Então agora a gente está trabalhando com 4 centímetros. Lembrando, né, que a unidade de medida que a gente está usando, o cubo, está relacionada a centímetros. E o desenho está indicando em milímetros. Então 40 milímetros, o que vai resultar 40 milímetros no desenho, vai resultar em 4 centímetros. Então eu transformei o cubo no tamanho de fato que ele é. Então vou pegar aqui como módulo, né, como tamanho, vou usar isso como referência. E a minha referência agora é a medida do Blender, porque o cubo está no tamanho real aqui. Então agora eu vou pegar o meu desenho, posicionar ele para que eu tenha um alinhamento mais preciso para poder usar ele como base para rascunhar aqui o objeto. Nem precisava tanto, porque eu tenho um desenho que está bem, com uma estrutura bem básica aqui, né? A gente tem basicamente, são formas
que estão relacionadas ao cubo. Então não teria muito problema, poderia trabalhar diretamente com o cubo com os formatos finais, mas só como é uma relação de como a gente pode construir formas mais complexas, eu vou manter o desenho aqui como base. Então vamos posicionar ele como a gente fez e depois utilizar ele como medida a partir do que está indicando aqui. Então a primeira coisa é posicionar ele como base aqui, centralizar ele em relação aos eixos, né? Então no G eu vou movimentando meu objeto, então ele está mais ou menos alinhado aqui, né? A gente vai usando como parâmetro essa cruzeta que está aparecendo aqui no centro, e eu mais ou menos posiciono, porque né, também estou trabalhando com um desenho mais livre, mais ou menos posiciono aqui no centro, né? No caso da imagem, como eu estou aqui em Object Mode, né? Como eu aproximo aqui, no caso do plano, né? Eu aproximo no centro, a gente está vendo que ele muda um pouco a indicação dele, né? E é onde eu posso movimentar para ter o meu ponto de apoio aqui, porque isso vai me ajudar a trabalhar com escala, né? Bom, depois que eu movimentei meu ponto, né? Meu ponto está agora apoiado na base aqui da imagem, né? No lado direito, eu posso agora voltar a ligar o cubo e posicionar no vértice do cubo aqui do Blender, né? Então agora eu vou movimentar no G a imagem e agora apoiar aqui no vértice do cubo. Então a partir de agora eu tenho minha imagem já estabelecida como uma base para eu fazer a ampliação da imagem. Então posso botar também no iframe, que eu consigo visualizar aqui. E então agora eu tenho que encaixar esse primeiro objeto, né? O cubo vai representar esse primeiro quadrado aqui maior, que forma aqui o 40 milímetros, né? No caso 4 centímetros. Então vamos lá com a escala, eu consigo ampliar até fechar. Depois que eu fiz essa ampliação, então agora eu tenho o meu desenho dentro da escala que a gente está trabalhando, né? Então, aproximadamente, como a gente conversou, porque aqui a gente está usando um desenho também que está bem rascunhado, né? Para poder utilizar ele como base. Bom, já fiz isso aqui da minha visão frontal, vou voltar aqui para o objeto. Agora vamos para uma visão lateral. Então, na minha visão lateral, eu vou importar a imagem também. A gente está vendo aqui, a imagem está com um plano, né? Vamos para o outro lado da imagem, a gente vai usar esse lado agora aqui, a gente estava usando aqui, e vamos para o outro lado da imagem, do lado para a gente construir a imagem, importar a imagem que está relacionada à lateral do personagem aqui desenhado. Voltando aqui, eu vou importar novamente o plano. Então, adicionar imagem, vou pegar a referência. Vamos fazer agora a mesma coisa com a imagem lateral. Então, novamente desligando aqui o cubo. Se quiser, a gente pode renomear para lateral. Posicionar novamente no canto aqui da imagem, né? No canto onde está aqui o grid cartesiano. Então, movimentando aqui. Primeiro vamos movimentar a imagem para a base. A partir dessa imagem base, reposicionar aqui no caso, aqui está no centro dessa imagem, né, do JPEG, e o que a gente vai fazer é
modificar aqui o ponto. Agora voltando aqui. Vamos ligar o cubo e fazer a escala agora na posição a escala. Bom, agora nós temos toda a construção realizada, visão frontal, visão lateral, e agora a gente vai modificar aqui as arestas para a construção do cubo. Então a gente tem já o primeiro posicionamento do personagem dessa forma. Então vamos começar a modificar aqui. Edit Bold, selecionar a face e vamos começar a fazer algumas modificações do objeto. Primeiro, que como nós podemos perceber aqui, tem a parte de trás aqui do personagem. Vamos fazer uma extrusão inicialmente, como se criasse duas formas. Então com E, está na visão frontal, está selecionada aqui a face, né, do objeto. Então vamos botar visão frontal, E, Z, e vamos subir aqui a posição para 3 centímetros. Lembrando que é 3 centímetros porque como o centro do cubo a gente não alterou, então tem 1 centímetro do meio do cubo até a face superior do cubo, do primeiro cubo, né? Como a gente fez a extrusão, então 3 metros, então somando 3 centímetros, somando 3 centímetros com mais 1 centímetro aqui. Então a gente tem 2 centímetros mais 1 centímetro, forma os 3 centímetros. E a base de 4 centímetros embaixo. Então a gente fez a primeira extrusão, vamos fazer a segunda agora. Aqui agora na face lateral. Voltando aqui para a face do objeto. Então a gente vai fazer a extrusão agora para a lateral, então hoje a visão frontal. Então a extrusão novamente e movimentar no eixo X, X. Então novamente 3 centímetros. No caso aqui está negativo, porque a gente está indo para a área negativa. Então menos 3. A gente fechou a segunda extrusão. Vamos agora para a terceira extrusão. E nesse caso, a gente pode fazer um pouco diferente. Como nessa face a gente vai ter uma inclinação na face, né? Ou seja, a gente vai ter que apagar, deletar, né? Remover uma das arestas, né? Do cubo. Voltando aqui para a visão frontal. Vir na parte de trás do objeto, vamos selecionar aqui a face, realizar a extrusão de novo, vamos
na visão frontal. Bom, selecionamos aqui a face do objeto. Então vamos fazer a extrusão Y, novamente 3 centímetros. Depois que fizemos a extrusão, agora vamos selecionar a aresta e com Del dissolver a aresta. Agora a gente já tem a forma em que estava relacionado ao planejamento aqui do personagem, na visão lateral e na visão frontal. Então está tudo coincidindo com as medidas precisas. Então a gente, nessa situação, a gente conseguiu finalizar a construção geral do objeto. O que a gente tem que fazer agora, como tem partes do objeto que são, por exemplo, aqui foi a construção para extrusão, a gente precisa apagar essas arestas dessas emendas, né? Porque na verdade é uma imagem, a gente pode pensar aqui como uma imagem inteira, né? Que estaria relacionada, aplicada ao objeto. Então a gente não precisa ter essas divisões. Caso a gente queira apagar as arestas, então selecionar elas, deletar, dissolve edges. Então a gente vai dissolver, né? Apagar aqui as arestas desse lado. E também, no caso, aqui na outra lateral, né? Então, voltando aqui na visão contrária que a gente tem, da lateral, apagar. Aqui na visão da direita, a gente apaga também as arestas. Bom, só retirar aqui as imagens, vamos ter então a visão completa do objeto. Já totalmente modificada. Agora o que a gente tem que fazer é aplicar a textura, aplicar o UV e assim para aparecer com o personagem, mas a gente já tem pelo menos a base estruturada, né? A estrutura já toda ela confeccionada.